especial. Estou recebendo esse grande amigo, meu psicólogo também, o Wellington Santos. Como é bom ter você aqui comigo. Prazer meu. Bom, quem me acompanha aqui no programa sabe do luto que eu estou vivendo, né? Meu irmão, infelizmente, veio a óbito, né? Na semana, terça-feira passada, e eu passei, inclusive, alguns dias sem conseguir vir apresentar o programa. O luto, de fato, é algo muito, muito, muito difícil. Isso me chamou muito a atenção porque muitas pessoas vieram falar comigo que também estão sofrendo o luto. E aí eu convidei o meu psicólogo, claro, para poder a gente conversar um pouco sobre esse assunto, que para você, na verdade, né, Wellington, como psicólogo, já é algo que você lida diariamente, né? Boa tarde. Boa tarde. É muito comum na clínica recebermos pacientes enlutados, né? Alguém que perdeu, né, uma pessoa querida e entra nesse processo de luto. O luto, ele é mais comum, né, estar relacionado à perda de alguém. Porém, Carla, o luto, ele não é somente um momento que você vivencia porque perdeu alguém. O luto, ele também está relacionado a outras perdas. O término de um relacionamento, isso também gera um luto, né? Você está muito feliz e satisfeito em um emprego e você tira dali o sustento da sua família. De repente você é demitido. Nossa. Você entra em um processo de luto, né? O pet, você tem um pet, esse pet, né, vem a óbito, você também entra em um processo de luto. Cada pessoa vivencia o luto de acordo com sua subjetividade. O que para alguns tem uma grande importância, para outros, em momentos, não tem. Então, ele talvez não vai sofrer na mesma intensidade. Interessante você falar sobre essa questão, porque, de fato, acontecem episódios nas nossas vidas que é um luto, mas a gente não percebe. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que apenas a morte, né, nos traz o luto. Sim. Mas não. Não. E é interessante você percebermos as fases do luto, né? Quando sabemos a notícia, em especial do falecimento de alguém, da morte, a primeira reação é negar. Não acredito que isso aconteceu. Então você nega, você não acredita. Normalmente é uma fase mais curta, porque logo depois você já entra num processo de raiva. Você fica chateado porque aquilo aconteceu com você, você se sente injustiçado. Por que isso aconteceu comigo? E depois você começa a entrar no processo de barganha. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse visitado mais essa pessoa? E se eu tivesse convivido mais? E se eu tivesse feito isso? E se ele não tivesse ido para essa viagem? Enfim, você entra nesse processo de negociação, né? A posterior, você entende que de fato aconteceu, digamos assim, que a realidade realmente toma de conta do seu coração, do seu corpo, da mente, e aí você entra em um processo depressivo natural de enorme tristeza. Normalmente, Carla, essa é a maior fase dentro do processo do luto, né? Então, essa tristeza ela vai perdurar por determinado tempo e é importante que as pessoas de fato vivenciem essa tristeza. O que tem acontecido, Carla? Alguém, né, um ente querido, faleceu e as pessoas ao redor têm aquele cuidado de preservar a pessoa do sofrimento. Inclusive, né, com algumas práticas que são questionáveis. Dopam a pessoa de remédios, a pessoa não vê nada, não sabe o que aconteceu, acha que teve um sonho, um pesadelo. E quando ela se dá por si que volta para a realidade, pergunta o que aconteceu, alguém vai relatar. E aí a pessoa entra num processo de raiva
Porque diz, por que não deixaram que eu vivenciasse tudo aquilo, né? Então, essa tristeza, ela precisa ser vivenciada, né? Porque isso faz parte do processo de ressignificação da realidade. E a posterior virá o processo da aceitação, né? Tá? Quanto tempo que dura esse sentimento? Você fez uma pergunta muito interessante. Quanto tempo dura o luto? Nós não temos um tempo. Um tempo, é verdade. Né? Cada pessoa tem uma forma de vivenciá-lo, né? Por vezes, alguém em 1 mês, 2 meses, elaborou aquilo e já retomou a vida, né? Já começou a realizar os seus projetos pessoais, agora numa nova perspectiva, sem aquela pessoa querida. No entanto, Carla, a sua pergunta, ela remete a uma questão importante. Existe o luto normal, o luto que nós vivenciamos, que é comum e precisamos vivenciar, e existe o luto patológico. Sim. Já faz 1 ano que a pessoa faleceu, ele não teve coragem ainda de se desfazer das roupas, não quer mexer nos quartos, nos documentos, no guarda-roupa dele, em tudo, porque aquilo ali ainda machuca. E a pessoa não conseguiu retomar a vida, ela não conseguiu ter uma vida normal, ela não consegue sair de casa, ela não consegue laborar, ela não consegue ter novas relações. Então, isso é um luto patológico que já precisa de um cuidado especial, por vezes um tratamento psicológico, psiquiátrico e até mesmo medicamentoso. É importante que se diga isso, porque quando você é pego, por exemplo, de surpresa, né? O caso do meu irmão foi muito difícil para mim, porque o meu pai também faleceu em decorrência de um câncer e meu pai viveu a mesma coisa que o meu irmão também. Então, a gente acompanhou todo aquele processo da despedida, da família toda no hospital. Então, a gente já sabia, porque ele teve um câncer terminal, metástase, então, muito dolorido para a família inteira. E a gente vendo todo aquele sofrimento, tudo que meu pai passou, né, há quase 13 anos atrás, meu irmão se repetiu, né? E a família vivenciou tudo aquilo novamente. E para a gente foi um sofrimento muito grande. Mas a gente, pedia a Deus que o levasse, porque a gente sabia que o corpo dele já não aguentava. Então, existiu-se ali todo uma preparação no sentido de que a família já esperava, já sabia, os médicos, um milagre de Deus, né? Deus é maravilhoso e a gente sempre tem que entender que no momento certo cada um de nós vamos, mas muitas vezes a morte ela vem de uma tragédia, onde uma pessoa jovem, a pessoa não espera e é isso que vem geralmente esse sentimento que você falou, da negação, da não aceitação. Então, é muito difícil realmente uma situação como essa. Muito difícil, né? Existe esse processo do falecer, que ele estava falecendo aos poucos. Né? Já existia ali um direcionamento para aquilo, né? O sofrimento, Carla, ele não é menor. Não é menor. Isso tem que ficar claro, porque por vezes algumas pessoas pensam assim, esse luto vai ser mais fácil de ser vivenciado. A gente sabe que vai acontecer, mas na hora que acontece, aí você não está preparado. Porque sempre há esperança. Sempre há esperança. Sempre há esperança, é verdade. Né? E aquelas pessoas que têm o seu credo religioso, que acreditam em algo maior, sempre acham que ele vai melhorar. Né? Ela vai melhorar. Então, não há, Carla, um sentimento menor de sofrimento, independente do tipo que a pessoa faleceu. O que existe é essa questão da negação maior. Exatamente. A negação acaba sendo maior. Nossa, tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente, não realizou algumas coisas, né? Então, há uma negação muito maior. Porém, o sofrimento é o mesmo. É o mesmo. O luto realmente é muito difícil. Sim. Então, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui o programa da tarde agora, que estão no processo de luto, que tem alguém doente em casa, a única certeza que a gente pode ter na vida, né, Wellington, é da morte. É da morte.
nós não somos ensinados a conviver com a morte. A morte faz parte do processo de viver. É a certeza que nós temos, nascemos e morremos. E em algum momento vai acontecer esse processo de morrer. E devido a não termos essa cultura de tratar de morte, de conversar sobre a morte, nós não conseguimos lidar bem com essa questão da morte quando ela acontece. Por isso que é importante a gente viver, né, em paz, a gente procurar fazer o bem, né? Sim. Porque aqui realmente tudo é uma passagem. Minha gente, olha ali para a tia Carla, que coisa mais linda. Ai, minha gente, mas cresce rápido, muito, né, Wellington? Muito rápido. Olha quem veio visitar a tia Carla hoje aqui no programa. Wellington, obrigada pela participação no nosso programa, tá? Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Eu trouxe esse assunto porque, de fato, as pessoas que me acompanham, a minha própria família, eu queria muito falar sobre isso, porque é algo que a gente tem que, de fato, falar mais, se preparar mais e cada vez mais procurar estar perto de Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele nunca abandona a gente. Sem dúvida. Eu que agradeço, Carla, esse momento, né? Me solidarizo com sua dor. E o que é importante é mantermos vivos as boas lembranças, né? Lembrar dos momentos bons e de todo o legado que a pessoa deixou. E termos a consciência que somos finitos, mas enquanto aqui vivermos bem e com intensidade. Com certeza.